Oi, tudo bom? Eu sou o Marcos, trabalho com desenvolvimento web desde 2004 e com SEO técnico desde 2009. Bom, vou dar início, tá, na gravação desse curso aqui no YouTube, onde eu quero abordar desde os fundamentos do SEO Spider até, de fato, entrar ali em cada um das suas funções para que a gente consiga entender como essa ferramenta funciona e tirar máximo proveito de todos esses itens, né, que a gente consegue explorar através do SEO Spider. Bom, eu estou gravando esse curso porque ao longo desses anos eu tenho notado que tanto pessoal da área de desenvolvimento quanto gente que realmente trabalha ali com SEO tem bastante dificuldade na hora de utilizar o SEO Spider. Isso porque ela tem essa carona aqui que aparenta ser uma ferramenta complexa, então tem gente até que inclusive evita fazer uso dela porque imagina que vai ser um bicho de sete cabeças e acaba optando por usar auditorias prontas, como do SEMrush, do CRank e todas essas outras. Não digo que são ruins, tá? São auditorias muito boas. Mas para quem deseja tirar máximo proveito ali de cada fator de ranqueamento on-page, acredito que o SEO Spider é a ferramenta ideal, exatamente porque ela vai me entregar informações. Cabe a mim, como especialista em SEO, tirar máximo proveito de cada um desses itens, identificar o que é problema, identificar o que é uma oportunidade e conseguir ali documentar soluções ou até mesmo como desenvolvedor atuar na correção desses erros, tá? Então, o SEO Spider é uma ferramenta extremamente completa. Ela consegue entregar para a gente tudo que é necessário para atuar na otimização de um site e o propósito desse curso é esse, tá? Te preparar para fazer uso dessa ferramenta de maneira inteligente e tirar máximo proveito de tudo que ela tem a oferecer. Então, vai ser uma grande jornada, tá? De fato, a gente vai pegar um site pessoal meu e a gente vai atuar na otimização dele. E quero que você esteja aqui comigo desde essa primeira aula até a gente concluir esse curso aqui. Então, peço que desde já se inscreva aqui no canal, comente, tá? Comenta aí sobre sua experiência, sobre suas dúvidas. E se quiser sugerir tópicos relacionados ao assunto para as próximas aulas, fiquem à vontade, tá? E curte, se inscreve, vamos lá. Bom, para dar início a essa aula, vamos lá, falar um pouquinho sobre o que é o SEO Spider. De maneira resumida, o SEO Spider é o que muita gente conhece como Screaming Frog. Muita gente chama essa ferramenta de Screaming Frog porque a agência desenvolvedora dessa ferramenta se chama Screaming Frog, mas é bom a gente separar uma coisa da outra. O SEO Spider é essa ferramenta que a gente está vendo aqui e existem outras ferramentas da Screaming Frog, então por isso que é bom a gente separar o termo correto para que futuramente, caso vocês queiram que eu faça cursos sobre essas outras ferramentas da Screaming Frog, daí a gente consegue tratar cada uma pelo seu nome correto, tá? Então, vez ou outra, até eu mesmo vou acabar me confundindo e vou chamar essa ferramenta de Screaming Frog. Bom, para começar, vou explicar o que é o SEO Spider. O SEO Spider é um rastreador, ele faz a navegação entre todas as páginas, todos os arquivos de um site e traz para a gente todas essas informações de maneira organizada. Ele simula o comportamento que um crawler de um mecanismo de busca faria no seu site. Então, através dessa simulação, a gente consegue entender tudo que o Google, por exemplo, estaria enxergando nas páginas do seu site e com isso levantar problemas, encontrar oportunidades de melhoria e conseguir extrair essas informações para que seja corrigido de maneira pontual, tá? Então ele tem esse poder de fazer uma auditoria completa e personalizada, inclusive, tá? Se você quiser puxar informações específicas que não existem aqui no painel padrão do SEO Spider, você consegue configurar essa auditoria para que de fato puxe só as informações que você precisa, tá bem? Bom, o que dá para fazer com essa ferramenta? Além de tudo isso que eu falei, pensando assim em coisas pontuais para SEO, a gente consegue puxar todas as tag titles, o que é tag title duplicada,
o que é página com ausência de tag title, puxa H1, puxa H2, puxa atributos de imagens, tag canonical, status de redirecionamento, de URL válida, inválida, URL bloqueada. Então, tudo que envolve SEO on-page, ou seja, SEO dentro do site, a gente consegue extrair de maneira organizada no SEO Spider, tá? Eu fiz aqui uma colinha, coloquei aqui do lado, eu acredito que vai ser bem útil para vocês, que eu separei em tópicos o que a gente vai falar em cada aula. Então aqui na aula 1, a gente já falou sobre o que é o SEO Spider, o que dá para fazer, e, inclusive esqueci do item, né, a arquitetura do site, que é o ato de você conseguir navegar por todo o site e montar uma árvore onde você consegue, de maneira visual, ter uma visão da arquitetura de navegação do Googlebot, tá? Não só do Googlebot, e sim de qualquer mecanismo de busca. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a interface. Em seguida, a gente vai fazer uma configuração básica para que nas próximas aulas você consiga me acompanhar, né? Configura o seu projeto aí e fazer o que eu faço aqui no meu, você também conseguir reproduzir aí no seu, tá? Bom, vamos lá. Sobre a interface, aqui na barra superior a gente tem todas as configurações que podemos fazer na nossa auditoria, tá? Mas eu não vou me aprofundar em cada um desses itens, porque nas próximas aulas a gente vai fazer isso, tá? Aqui, nessa caixa de texto, a gente consegue inserir uma URL para fazer uma auditoria, ou seja, eu coloquei aqui meu domínio pessoal, se eu apertar aqui em Start, vai começar uma auditoria e eu posso pausar, né? Mas o ideal é que faça completo. Eu posso limpar também, ou seja, excluir o que foi feito. E aqui nessa barrinha, a gente tem um status da porcentagem dessa auditoria, para saber se ela está em 100%, 50%, e ter uma referência de quanto do site foi auditado já, tá? Aqui, nessa parte do meio, a gente tem de fato, né, a lista de URLs que foram crawleadas pelo SEO Spider e colunas, né? Nessas colunas estão os atributos que foram extraídos. E além disso, a gente consegue separar todas essas informações em abas. Um pouco antes de entrar nisso, perdão. Vamos aqui em filtros, tá? Que a gente consegue listar tipos de arquivos específicos. Por exemplo, CSS, JavaScript, imagens, PDF. Mas eu vou manter aqui em HTML porque a gente está falando no momento sobre páginas rastreáveis com conteúdo. Ou seja, páginas que a gente quer fazer otimização. Voltando aqui, a gente tem as abas onde organizam essas mesmas informações, só que por categorias: externo, segurança, resposta, né, no caso 404, 302, e etc. URLs, tag titles, meta descriptions, H1, H2 e vai longe, tá? Tem tudo quanto é tipo de categoria aqui pra gente navegar entre os dados extraídos na auditoria. Aqui na barra lateral direita, vou voltar aqui para a aba interna, tá? A gente consegue ter uma visão de porcentagens, tá? Sobre os tipos de URL, tipo de situação. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que foi rastreado, entre o site todo, a gente rastreou 16% do JavaScript. Por exemplo, eu vou deixar a auditoria completa rolar aqui. Daí a gente vai ter a porcentagem do site como um todo. Quanto por cento é JavaScript, quanto por cento é CSS, quanto por cento é imagem. Na verdade, me arrependo do que eu acabei de falar. Eu vou pausar a auditoria, porque vai acabar travando um pouco aqui o computador, tá? Essa ferramenta acaba consumindo bastante, tanto da memória RAM quanto da internet. Então, para não atrapalhar o desempenho aqui do vídeo, eu vou deixar pausado. Então, ela me traz uma porcentagem de tudo que é encontrado no site, tá bem? Aqui, por exemplo, a gente vê o HTML, JavaScript, CSS, imagens e caso tivesse PDFs, Flash e tudo mais, ia sendo listado aqui e exibido de maneira gráfica aqui embaixo, tá? Bom, dando andamento aqui na interface, a gente tem também essa seção inferior que ela
Deixa eu voltar aqui para HTML. Só para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Aqui na barra lateral, por exemplo, se eu selecionar HTML, vai filtrar só para HTML, aqui no filtro, tá vendo? JavaScript, vai filtrar só JavaScript. Então eu voltei para HTML. Aqui na barra inferior, a gente tem os atributos da página que a gente selecionar. Tipo, filtrado mesmo, sabe? Tudo sobre aquela página em uma única seção. Vou pegar aqui, por exemplo, o barra docs, que seria a home do meu blog. E vou querer puxar as informações da URL. Aqui a gente puxa a URL em si, o status, né? Se ela está disponível, a versão do HTTP, se ela é indexável ou não, o tamanho da página, tag title, o tamanho da tag title, tag canonical, que é um assunto que a gente vai falar bastante, é bem importante, a indexabilidade da tag canonical, a quantidade de conteúdo que tem na página. Bom, tudo que vocês encontram navegando nessas abas, de maneira filtrada, a gente encontra aqui na aba detalhes da URL, tá? Aí a gente também encontra a aba de links internos, links externos, detalhe das imagens e vai longe, tá? Assim como aqui em cima tem as abas para o site como um todo, aqui embaixo tem as abas para a URL específica que você selecionou. Bom, agora vamos passar um pouquinho para configurações do SEO Spider. O que a gente pode fazer para que ele seja uma ferramenta que não pese tanto no computador, como a gente consegue colocar um visual aqui que fique mais amigável para o olho, tá? Vamos lá. Começando aqui na aba de configurações, a gente vai configurar a maneira que a auditoria é armazenada no nosso computador. Eu não comentei sobre isso, mas eu acredito que seja bem intuitivo. Diferente da auditoria do SEMrush, a auditoria do SEO Spider fica armazenada no nosso computador. Do SEMrush fica na nuvem da SEMrush, tá? Então, essa é a grande diferença. O SEO Spider é uma ferramenta local, que depende do desempenho do nosso computador para guardar as informações. Então, para isso, a gente vai configurar o local em que essas informações vão ser armazenadas, tá bem? Para isso, a gente vem aqui em configurações, System, modo Storage. E aqui a gente tem que selecionar uma maneira para fazer esse armazenamento. Aqui eu coloco Database Storage e eu vou selecionar um local para que isso seja salvo. No caso, eu recomendo que vocês salvem essas informações em um SSD. Se não tiver um SSD, seria interessante você adquirisse um, instalasse no seu computador, para que todas as auditorias do SEO Spider fiquem armazenadas nele e que isso aconteça de maneira muito eficiente, muito rápido, sabe? Não dependa ali da velocidade de armazenamento de um HD, e sim de um SSD. Caso não tenha, caso não pretenda fazer auditorias em sites gigantescos, daí não tem problema, pode manter no HD comum mesmo, tá? Mas no meu caso aqui eu vou selecionar um SSD para salvar essas informações. Aqui no meu computador eu já tenho aqui um SSD de projetos, eu vou vir em SEO Spider, selecionei a pasta, perfeito. Aí eu clico aqui em OK Restart. Com isso, ele vai reiniciar o Screaming Frog, o SEO Spider, já configurado para armazenar as informações nesse HD que eu selecionei, tá bem? Mas eu não vou fazer isso agora, mas entendam o que eu fiz, tá? Faz de conta que eu fiz. Já para não perder essa tela aqui que a gente está vendo no momento. Outra coisa que eu recomendo fazer, que no particular me ajuda bastante, é mudar para o modo Dark, que a interface fica bem mais interessante, não cansa a vista e auxilia bastante ali no entendimento do que está acontecendo aqui no SEO Spider, tá? Então esse modo Dark, que é basicamente configurações, interface do usuário, modo Dark, a gente tem essa tela aqui escura com a fonte branca que fica super legal. E aqui, caso você reorganize as colunas, reorganize as abas, caso você queira restaurar para a versão original as colunas, né? Porque como você pode ver, eu posso arrastar aqui uma coluna de uma parte para outra. Caso você queira que volte a ser o que era anteriormente, vem aqui em Restart Column, Reset Columns, ou seja, reinicia para a configuração padrão das colunas. Aqui ficou a versão original
de instalação do SEO Spider. E eu recomendo que mantenha dessa maneira, tá? É que vez ou outra eu preciso postar uma informação aqui pra frente e acabo tendo que fazer isso. Bom, é isso. Eu acredito que essa é a configuração mínima, básica, para que a gente consiga utilizar o SEO Spider. E na próxima aula a gente vai adentrar em tópicos mais específicos, tá? Então é isso aí, até a próxima. Valeu!